Olá, amigos. Uma boa tarde. Eu quero estar conversando neste vídeo, conversando força de expressão, né? Se é a gravação, eu estou falando sozinho, né? Aqueles que irão assistir posteriormente irão dessa forma compartilhar dos meus pensamentos, das minhas falas. Eu tenho, esses dias, eu tenho andado bastante, né? Na verdade, eu praticamente não paro dentro de casa, e quando estou dentro de casa, estou impedido de estar sentado aqui por causa dos afazeres, dos meus deveres, das minhas obrigações como dono da casa, como marido, ou então estou andando na rua. E esse mês de outubro foi um mês o mês do meu aniversário, né? Um mês que eu fiquei triste e algumas vezes irritado. Irritado por essa situação que nós nos encontramos, na qual nós nos encontramos, né? Uma situação que, como crentes em Yeshua, né? A gente se vê confrontado com tanta mentira, com tanto absurdo, com tanta estupidez. O agravante do que eu quero falar aqui hoje está relacionado à ignorância, à estupidez. Gente que, por não ter estudo, e eu não quero aqui parecer que eu estou discriminando ninguém, mas eu já fui uma pessoa praticamente sem escolaridade. Mas eu sempre fui cuidadoso, né? E eu corria um perigo muito grande, que eu sempre fui sanguíneo e colérico, então a pessoa afoita a falar, né? E falei algumas bobagens, né? Falei algumas bobagens. Mas, indo direto ao ponto, essa seita satânica, essa seita demoníaca, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que, para meu desgosto, ainda tem crente que considera ela uma congregação, como se costuma dizer, vocês dizem, igreja errada, cheia de erros, mas que fica aquela reticência dizendo, mas pelo menos é uma igreja do Senhor. Isso é a coisa mais irritante que se possa fazer perto de mim. Isso é a coisa mais irritante. Algumas vezes eu já esculachei pessoas conhecidas dentro da minha casa por fazer citações como um colega que fala muita besteira, ele é crente, mas pelo menos ele é crente, né? Está na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu digo assim, antes estivesse no candomblé, antes estivesse na Umbanda, no candomblé, ele está mais mergulhado nas profundezas do diabo do que esses outros, que são pessoas que entendem, porque olham a Bíblia também. Os praticantes do candomblé, da baixa umbanda, da alta umbanda, eles olham a Bíblia. É olhar as oferendas do candomblé e ver que quem conhece a Torá vê que eles estão tentando ritualizar aquilo ali. Mas aqui, essa filial aqui, onde foi o Palácio de Campo Grande,
E para mim a tristeza, eu moro praticamente na mesma rua, né? Eu moro na mesma rua, 1,5 km ou 2 km de distância, mas quando me dirijo ao centro de Campo Grande, se eu não quiser passar pelo calçadão, tem que passar lá em frente. E fica aquele pequeno exército ali com aquele jornal maldito na mão e aquele caderno maligno, a lista dos cativos de demônios. É o que é aquele caderno, né? Eu não vou me alongar muito as comparações no passado com as rezadeiras e as simpatias, né? Quando se sabia, eu fui uma criança muito asmática, então o que não faltava era pessoas que me indicassem simpatia. Mas eu, mesmo jovem, meus 12, 13, 14 anos, eu perguntava, mas o que é simpatia? Não se falar não faz efeito. Eu falava, mas se não falar, eu não faço, né? Eu não vou me entregar uma coisa assim no escuro, né? Mas indo direto ao ponto, porque o vídeo vai ser longo e não será único, não tem jeito. Eu quero falar sobre a palavra de Deus e a palavra Deus, né? Examinando as Escrituras, nós podemos observar, e eu destaquei algumas passagens aqui, vou usar a Bibliona, né? Grandona, tem uma menor, mas vou usá-la porque estou lidando com ela, já fiz muitas anotações nela. Tem a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, ele se manifesta como a palavra e, portanto, ele é palavra, ele é palavra, e nós vamos analisar essa questão da palavra oposta a verbo, né? Oposta a verbo. E ele tem a sua palavra, a sua pronúncia, a sua expressão oralizada ou agora escrita, impressa gramaticalmente. Então eu quero conversar com os irmãos. Eu talvez esteja sendo repetitivo, eu acho que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Certamente, como eu não faço ideia de que vídeo foi e do que eu falei exatamente, eu deverei falar coisas diferentes. Espero que acrescentando coisas novas. A Bíblia fala muito sobre Deus, a palavra, e sobre a palavra de Deus. Eu destaquei aqui no caderno algumas passagens, antes de eu chegar a pelo menos 2 ou 3 passagens principais, aonde nós vamos estar colocando a nossa ideia de como a cada dia que passa, gente, de forma tão acelerada como eu nunca esperei, aqueles que se dizem pessoas de Deus, usando a linguagem corriqueira, a linguagem coloquial, servos de Jesus, cada vez mais e mais distantes estão das Escrituras. A Bíblia está sendo, sem nenhuma modéstia, sem nenhum cuidado de disfarce, tirado do povo como escritura sagrada, como bússola que deve nortear nossa vida como crentes, que deve nortear nossa vida como servos de Deus, de como devemos cultuá-lo, de como devemos entendê-lo e, por assim dizer, servi-lo e segui-lo, tendo ele em nossas vidas, aceitando. E aí eu não vou entrar em questões que eu
Eu estou sofrendo muito com esse aspecto dessa tradição maldita do evangelho pregado no Brasil, na forma de o evangelho do aceite a Jesus e você terá. Aceite a Jesus e você receberá. Quem é de Jesus não pode ser extremamente pobre. Quem é de Jesus não fica doente para ir à morte. E eu sei que muita gente, eu uma delas, está sofrendo muito. Não vou entrar em detalhes, não convém. Eu quero chamar aqueles que estarão assistindo, eu vou botar esse caderno aqui de lado, a palavra de Deus, que é um ser. Ele é um ser. Nós vamos estar vendo isso. Em Jeremias, capítulo 23, Jeremias, capítulo 23, fala do secreto conselho de Deus. Se eu não me engano, deixa eu ir marcando aqui. Jeremias 23, 18. Jeremias 23, 18. Achei aqui 23, 18 diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, eu chamo a atenção para esse detalhe nas Escrituras, e viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Mas antes da conclusão, ele pergunta: quem viu? Em algumas passagens dos profetas literários chamados profetas posteriores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Oséias, se for olhar pela visão judaica, Daniel não entra como profeta, ele entra como escrito. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que às vezes o narrador diz assim: e viu Isaías a palavra do Senhor que ele disse, e Ezequiel viu a palavra do Senhor. Então, para nós ocidentais, deveria chamar, e não chama a atenção, de que parece que é um descuido de tradução, é uma maneira de traduzir. Não é nada disso. Está correto. Se você for no texto hebraico, vai estar aparecendo o verbo roer, ou então o verbo, se eu não me engano, razar, que aí já é um ver, não roer, já é um ver no sentido de ter visão futura, ter visão profética. Eu não sei se eu separei a passagem que eu achei, em que é este o verbo que está lá. Me surpreendeu, eu falei, mas espera aí, então não é ver. Aí eu fui ver, tem esse verbo que não é roer, eu vi, eu verei, eu vejo, mas é um verbo que fala que o profeta, ele antecipou, ele teve uma visão profética, ele viu o futuro, mas ele viu. É visível que viu e ouviu a sua palavra. A palavra de Deus fala sobre crer na palavra. Não fala sobre crer no Deus que fala a palavra. Lá no Salmo 33, livro dos Salmos, achei 34, 36, 33, 6 e 9. O salmista diz assim:
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo seu espírito da sua boca. Então nós vemos aqui, e eu reconheço esses textos são usados historicamente pela igreja cristã, o chamado cristianismo histórico, como provas da doutrina da Trindade. Para mim não tem doutrina de Trindade nenhuma aqui. Se tivesse, a palavra Trindade apareceria na palavra, nas Escrituras. Então, ele fala aqui que pela palavra do Senhor, e não pelo Senhor, foram feitos os céus e todo o exército deles. Deles, está no plural, dos céus, porque não é céu. No verso 9, ele arremata, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Quando nós chegarmos lá em Hebreus 4, 12, nós vamos entender, nós vamos arrematar essa ideia que está aqui, falar, mandar, que nós vamos estar mostrando que Deus, ele se manifesta de duas formas. Ele é o Deus autoexistente. É o Deus que não tem princípio, não tem início, ele não nasce, ele não começa. Não há uma explicação lógica, filosófica para isso. E só ao Deus das Escrituras, ao Deus que se revelou a Abraão e posteriormente ao povo hebreu, pode-se atribuir essas características. E, ao se distanciar das Escrituras e essas lideranças malignas que estão aí, lideranças grandes, às vezes de igrejas de grande porte, como dessas cabeças de porco, como essas aí, onde essa senhora que foi assassinada à mão do marido, esperemos que era uma salva. Pelo jeito, eu acho que não, porque ela estava ali para ganhar dinheiro. O negócio dela era dar show. Ela dava show nas igrejas. Ela tinha uma vasta agenda de igrejas, ou se quiser, igreja mesmo, que como eu tenho dito e vou falar sempre, Yeshua nunca falou em igreja. Mas na frente os apóstolos vão fazer referência a lugares, mas aí era mais na frente, quando as comunidades já estão precisando de lugares específicos para se reunir, porque as casas dos anciãos estavam ficando visadas. Mas o que Yeshua diz a Pedro ali em Mateus é: sobre esta pedra eu edificarei o meu rebanho. A palavra hebraica ali é comunidade, né? E essas lideranças que estão aí estão afastando as pessoas das Escrituras. Então, de Jeremias 18, nós fomos ao Salmo 33. Ela cria, é a palavra que cria. Como uma palavra pode criar? Porque essa palavra é Deus. Ele é Deus. As Escrituras afirmam, ele vem sobre um cavalo branco e na sua coxa está escrito um nome que é Palavra de Deus. Ele é criador. Paulo explica isso em Colossenses e em Filipenses. Ele fez todas as coisas. Por ele foi criado todos os principados e potestades, e nada do que existe foi feito sem ter sido feito por ele. Ele é o Deus Criador.
Se você quiser entender que Yeshua não é esse Deus que está no Gênesis, que está na Torá, então você vai ter um problema sério. Aí você vai ter, de fato, uma cisão entre judaísmo e cristianismo. Uma cisão que não teria necessariamente que ser. Porque o judaísmo espiritual, os hebreus fiéis, o remanescente santo, eles dão início e migram do judaísmo hebraico para o judaísmo messiânico. As Escrituras afirmam isso. A palavra que cria. Salmo 148, versículo 5. Eu vou estar fazendo essas coisas, irmãos, que alguém poderia dizer, poxa, você poderia estar fazendo uma pregação daquele estilo, né? De falar. Mas eu estou muito triste, irmãos, com o que eu estou vendo aí. E essas coisas crescem igual sarna. Igual sarna em um corpo sujo, em uma pessoa que não toma banho. Salmo 148, verso 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Em Isaías 55, verso 11, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa passagem aqui é muito importante. Porque dentro da linha de raciocínio que eu estou falando, ela fala profundamente. A palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que sai do eterno, ou seja, é o eterno indo em forma da sua palavra, mas não é uma palavra no sentido de uma expressão verbalizada. É um ser criador. E como pode ser Deus e também ser a palavra? Ele pode, mas só ele pode. Só ele pode. Uma palavra, pão, café, cachorro, trabalho, nada acontece. O que Deus está dizendo aqui é que ele envia o seu Espírito de forma operante como a palavra, e ela é atuante, ela opera, ela faz. É um ser. É um ser. É ele mesmo, na forma da palavra que cria, que traz à existência as coisas que não existem. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará. Nós vamos estar vendo isso em Hebreus. Em Hebreus nós vamos estar vendo isso. Prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. É uma palavra eficaz, cumprindo tudo a que se propõe. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, o cristianismo histórico helenizado, o cristianismo que nasce de Roma, e mesmo com eventos históricos marcantes, dito a Reforma Protestante,
Hoje é assumido, muitos comentam, houve uma reforma, mas a reforma precisa ser continuada. Há muita coisa que não ficou, que não foi reformada. É sim. O principal, por exemplo, a ruptura, o cortar o cordão umbilical. Porque o que nós vemos aí é um protestantismo, é um presbiterianismo católico romano, é um wesleyanismo católico romano, uma igreja batista católica romana, e assim sucessivamente. As doutrinas basilares formada quando a igreja era regida pelo bispo chamado primaz, que mais tarde vai ser chamado de papa, é mantida. É mantida, inclusive alguns aspectos da tradução. Em João capítulo 1, tem aquela conhecidíssima passagem, né? No princípio era o Verbo. Eu tenho sido redundante aqui em dizer que João, Pedro, Judas, Tiago, Paulo, ninguém escreveu nada em grego. Isso aqui pode ter sido até de imediato, não sei, acho que não, ter sido traduzido para o grego, não por necessidade, não por necessidade, mas por ardil, por astúcia, por artimanha. Aqui na Peshitta eu transferi para cá, porque eu humildemente fiz uma tradução, os erros ficam por minha conta, aqueles que são versados, que são formados de fato em hebraico. Em João, tal como em Gênesis, começa. Aqui diz, no princípio, Bereshit. No princípio era o verbo. Bereshit Hayah Hadavar. Todos sabem que davar é palavra. É palavra. Ué, Enoque, mas se está escrito o verbo aí, o verbo quer dizer ação, o verbo quer... Irmãos, isso já há muito tempo caiu por terra. Em algumas aulas, durante o tempo em que eu estive na UFRJ, as professoras quebraram esse tabu para nós lá na sala de aula. Ela falou, verbo não significa essencialmente ação. Pensar é um verbo. É um verbo, eu penso, tu pensa, ele pensa. Você pratica alguma ação? Eu estou aqui parado? Posso parar de falar? Estou pensando? Nenhum esforço está sendo feito. Não estou depreendendo nenhuma energia. Acontece que no texto da Peshitta, e se for procurar em outros textos, eu estou aqui no meu computador, o Vaticano liberou o Evangelho segundo Mateus, se eu não me engano, em hebraico, um manuscrito muito antigo, eu não sei se de 1000 ou antes disso, da nossa era, em hebraico. Tem esse texto de Mateus, será que só Mateus? Então, tem aqui, Bereshit Hayah Hadavar Vehu Hadavar. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo hebraico ser, estar, ele é um verbo que permite uma ampla, eu fechei, uma ampla
A semântica dele é bem abrangente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O verbo da classe Heliot, né? Leriot, ele pode ser, estar, existir, acompanhar, ter, acontecer. Todas são traduções possíveis do verbo ser no hebraico. Teria que necessariamente ser, era. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então, como nós já falamos, Bereshit, Raya, Hadavar, Vehu, Hadavar. Raya. Aí entra uma preposiçãozinha, etzel. Etzel significa junto a, estando com. O que dá a entender, se nós ficarmos na superfície da questão, que, bom, está mostrando claramente que tem dois. Deus e o verbo. Mas há uma leitura aqui que permite, porque mais complicado do que essa preposição, dependendo do caso, deixa eu confirmar aqui, etzel. Deixa eu confirmar aqui no dicionário. Eu já estou fazendo coisa que eu não planejei. Mas não vai ser difícil, porque ela já está marcada. Preposição. Perto, junto, ao lado de, a, para, aos cuidados de. Olha, mas mais complicado do que etzel, na minha humilde opinião, é a escolha do verbo sempre era. Então, Bereshit, Raya, Hadavar, Vehu, Hadavar, Raya, etzel, Ha-Elohim. Então seria, e o verbo, e a palavra, aqui seria o verbo, eu rejeito isso aqui, não tem verbo nenhum, e não tem razão de ser verbo, porque há 20 anos atrás, antigamente, tinha que ser verbo, porque a ideia pede ação. E verbo não tem que ser necessariamente uma ação, no sentido de fazer, de operar com as mãos. Etzel ha-Elohim. Ve Elohim rea hu hadavar. Estava junto a Deus, e Deus era a palavra. Então, essa tradução muito aceita e colocada como inquestionável é muito problemática. É muito problemática. Continuando aqui, como eu disse, o vídeo não tem como ser pequeno. Nós vamos agora à questão de Hebreus. E o que nós pretendemos com isso? Enoque, o que você pretende com isso? Eu pretendo chamar a atenção de você que vai ter paciência, ou quem sabe ser tocado pelo Espírito de Deus para assistir esse vídeo todo, chamar a tua atenção para a importância de você
não abandonar a palavra de Deus, não abandonar a consulta, não abandonar o exame, e não se contentar com uma leitura superficial, com raciocínio rasteiros, entendi. Talvez você não tenha entendido nada, talvez você tenha entendido exatamente o contrário do que o Eterno, do que o Espírito do Santo Eterno está te falando. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora presta atenção, porque eu sempre advirto as pessoas a não se conterem em meu versículo. Ele pode ser até importante para você fixá-lo, mas cuidado, é importante você ler o antes e o depois, ler o contexto imediato, e às vezes até fazer buscas no contexto mais remoto, em passagens correlatas. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Não. Olha o pronome de terceira pessoa singular. E não há criatura alguma encoberta diante dele, mostrando que o apóstolo está falando da palavra ser, do ser de Deus, o próprio ser de Deus. Vamos ver a traduçãozinha furreca que eu fiz aqui. Onde é que está ela? Está até fugindo de mim. Está até fugindo de mim. E eu nem fiz a tradução só. Eu vou tratar só da parte que interessa para o nosso assunto aqui. Que Hahu Devar Ha-Elohim, desculpe, Ufoel. O que eu li aqui é: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que, pois, porque Rai, viva, é o verbo vida. Ru é um reforço, é um pronome de reforço, que muitas das vezes desempenha o papel, a função do verbo ser. O conhecido pronome de terceira pessoa singular. Davar, a palavra. Ha-Elohim, de Deus. Ufoel. Olha a raiz verbal, a raiz do verbo aqui aparecendo. Aqui sim, olha como as coisas são feitas e não de qualquer maneira. Falou-se de assim, vamos estar... Cuidado, cuidado. Ela é viva e eficaz, o Foel. Alguns trabalhos aqui diz que, e inclusive o dicionário da filóloga, né? A doutora Rivka Berezin, significa eficazmente ativa e operante, feitora de proezas. É um ser. É um ser que trabalha, que ao chegar ao coração do indivíduo, que encontrando o homem, ela vai decidir se ele é um predestinado ou se ele é um réprobo. Hakol, a tudo, veade, a tudo
penetra. Eveoder. Ela penetra de tal maneira, em tal profundidade no meu coração, no meu ser, que o objetivo do ser Deus, palavra, não é só olhar o que está aqui, não. Ele consegue ver, irmãos, ele consegue saber quem é o Enoque daqui a 30 anos. Quando eu abri o meu coração em 1986, ele sabia que o Enoque aos 63 anos seria o que eu sou hoje, com minhas virtudes e com minhas imperfeições, com minhas capacidades e com minhas limitações. Porque ele penetrou no ser em toda a sua existência, olhando o passado, conhecendo o presente e vendo o futuro. É esse penetrar que a palavra Deus faz. E é por isso que no verso 3 ele diz: ninguém, nada se oculta dele. Está falando palavra, mas está falando da palavra Deus. Porque quando diz, porque a palavra de Deus, ela está falando de um só ser, em sua forma de existir e em sua forma de operar, em suas maneiras de atuar, como palavra, como todo Espírito todo-poderoso que habita os céus. Ele diz, é o meu trono, os céus. O trono fica em algum lugar, né? O trono não é a casa contém um trono. Ele diz, os céus é o meu trono. E por fim, proveu um corpo, um homem para ele, e habitou, e finalmente, no futuro, ele habitará eternamente neste homem. E Deus será humano, como nós humanos seremos glorificados, não assim como somos hoje. Está lá em Apocalipse. Irmãos, como é importante nós termos conhecimento para a nossa segurança. Para a nossa segurança. Porque os dias são maus. Temos visto pessoas serem tomadas de assalto, de situações que põem à prova a nossa fé, que põem à prova o tipo de crente que nós somos e que tipo de experiência nós temos com Deus. A que distância nós estamos dele? Ele é um Deus que está no céu e nós aqui na terra. Esse é o Espírito em nosso coração. Ou ele é um Deus que está ali na igreja onde eu vou 1 ou 2 vezes na semana. Ou ele é um Deus que está totalmente em você, anda com você e você anda com ele, como Enoque andou com Deus. Como você dimensiona a tua vida de crente, a tua vida de servo de Deus, como você professa? Como você dimensiona? Porque está vindo provações sobre pessoas. E as pessoas, nessas horas, nessas provações, elas sofrem golpes, irmãos, que a gente... No passado muito distante eu tive um irmão que eu gostei muito dele. Ele contraiu AIDS. E a AIDS se manifestou nele com um tipo de câncer chamado sarcoma de Kaposi. Acho que é esse o termo. E quando ele jamais não podia andar, as suas pernas tomadas por tumores enormes, que abriam, que explodiam, e depois exalavam um mau cheiro. Ele era visitado por muitos grupos de crentes, de pessoas
é de pentecostalismo extremista. E aí, aquela falação de língua estranha, aquela gritaria. E hoje eu declaro que tu está curado. E ele se animava todo. Um dia ou dias depois, eu chegava lá e recebia aquelas perguntas que, irmãos, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Eu falo isso com muito temor, porque eu sei que isso pode ser meu futuro. É o que pode acontecer comigo amanhã. As dúvidas que assaltam o coração da gente. Os botes malignos que o nosso espírito sofre. Então é necessário nós estarmos firmes, agarrados com Deus, não é seguindo Deus como quem acena lá, Senhor, glória a Deus. Não, nós precisamos estar colados, agarrados com Deus. Ela é viva, ela é penetrante. Foel é a raiz do verbo poel, paal, que é o verbo, é o termo verbo em hebraico. Ou seja, ela é uma palavra que não para um instante. Ela é dinâmica, ela não para, ela é incontida, ela está atuando, ela está na tua vida, está na minha, está no grupo, ela está em Israel, ela está na Ucrânia, ela está na China, ela está na Coreia do Norte, ela está atuando, ela é operante, ela é atuante, e ela penetra tudo e ela sabe tudo, porque é Deus. É Deus. É Deus se revelando nessa palavra. Acho que foi na segunda-feira. Teve uma noite que minha esposa queria ficar de lado para ela poder dormir. E ela falou: amor, vira o meu corpo de lado para que eu consiga dormir. Eu enfiei a mão por baixo do corpo dela e descuidadamente não prestei atenção que minha mão direita estava muito longe do ombro. E quando eu fiz isso para o corpo dela, de barriga para cima, virar para o lado, deu um estalo na costela dela, ela deu um grito. E aí nós passamos a noite e no dia seguinte levei ela para o West Door, bateram o raio-x, o raio-x mostrou alguma coisa, o médico falou: não, eu vou pedir uma tomografia, porque tem uma mancha aqui, eu preciso saber se é fratura, o que é isso aqui. Enquanto nós sentados ali estávamos, minha esposa, como se sabe, ela tem Parkinson, e o Parkinson é uma doença visível. Um senhor sentado do meu lado, eu nem prestei atenção, com um jornal na mão, o jornal maldito na mão, começou a puxar assunto comigo para falar de Del Castilho, e começou a entrar, e eu comecei a pregar para ele. Comecei a falar da palavra de Deus para ele. O homem não sabia nada de palavra de Deus. Ele só sabia dos milagres que acontecem lá dentro. Eu falei assim: o diabo está fazendo milagre como ele nunca fez em lugar nenhum em toda a história. Como ele foi muito persistente, porque eu não gosto de conversar coisas de Deus na rua. Se eu perceber que é um trabalho, que é uma vida que Deus está colocando diante de mim, eu trato de arrumar um jeito de ir lá na casa da pessoa, de trazer a pessoa à minha casa, porque aqui a gente pode sentar, faz uma oração, lê a palavra, conversa, porque tem que ter conversa. Você já crente? Aceita Jesus em nome de Jesus, aceita, levanta a tua mão para você. Não. Tudo tem que ser trabalhado.
Então eu comecei a conversar com ele e a mostrar para eles a malignidade da prática chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Falei, que você, se tu amasse tua esposa, tu ia lá e bebia um copo d'água. Falei, eu não dou mijo do diabo pra minha esposa, nem bebo aquela porcaria. É isso que o irmão acha? Meu irmão, não sou teu irmão. Até agora eu não te identifiquei. Sim, aquilo ali é mijo do diabo. Quem cura é Deus, e quando Deus cura, ele cura mediante a sua palavra. Porque se sua mãe, sua esposa tivesse fé, eu falei, camarada, tu tem fé? A tua fé é maior do que a minha, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, levanta agora, vai ali e cura minha esposa. Mas falei isso alto no corredor. Aí ele falou, meu camarada, você acabou de dizer que eu não tenho fé e que eu não tenho experiência com Deus, e você então tem. Então levanta agora, usa a autoridade que o Deus da Igreja Universal te deu, vai ali e cura minha esposa agora. A coisa desandou, ele começou a disfarçar. Mas sabe o que me chateia? Eu estou contando um caso, teve mais 4, esse já em novembro, mas teve mais 4 em outubro. Campo Grande virou um reduto de ataque de pessoas, sabe? Inclusive de mulheres que vêm com plaquinha, com jornalzinho na mão, mas no fundo são pessoas, deixa pra lá, com outros interesses. Eu não uso aliança, né? Já há muitos anos, nem eu nem minha esposa usamos aliança. Então, irmãos, a gente conversa com essas pessoas, tenta mostrar para eles que a palavra de Deus não é papel e tinta, não. Aqui está as Escrituras que nos conduz ao Espírito, que o Espírito do Santo Eterno Deus, Yeshua HaMashiach, usa para nos encontrar e em nós penetrar e fazer a sua obra e transformar, nos levando à salvação eterna. Conversei isso com ele, falou assim, então o senhor não está preocupado com sua alma, não? Eu falei, eu não, nem pouco. O senhor não está preocupado com sua alma? Eu falei, não, eu não tenho uma. Ué, o senhor não tem alma? Eu falei, não. Isso não existe? Como é que eu vou ter uma coisa que não existe? E como eu estava sem Bíblia na mão, abri no meu celular o texto de 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo trata lá do rapaz que estava pegando lá a madrasta, né? Provavelmente ali, isso não está dentro do nosso processo aqui, do nosso projeto aqui, mas rapidamente, que Paulo, quando a igreja leva ele, o cara está tendo relações sexuais com a madrasta dele, e está aqui participando do pão, da mesa do Senhor. Paulo socou a mesa e falou que seja entregue a Satanás o tal, para que o diabo destrua a sua carne e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu falei, cadê a alma? Perguntei para cadê a alma? Porque a alma já estava salva, porque a alma já estava com Deus. Eu falei, quer dizer que a alma já estava salva e o espírito precisava ser salvo? Quando Jesus expirou na cruz, ele disse, Pai, a ti entrego a minha alma. Foi assim que ele disse? Ele parou porque ele não sabia. Não lê, irmãos, não lê, não sabem nada. É o que aqueles líderes malignos fazem, como é mostrado nessa CNT, a gente se parar para ver ali. Qual é a tua bênção? Eu estava quase me separando da minha esposa, que minha empresa estava falindo, e eu tomei um copo d'água, e eu dei o dízimo, e eu participei da campanha dos 318. É só isso. A ministração da palavra de forma expositiva.
A palavra tem que ser pregada, ensinada de forma expositiva, com calma. Sem essa metodologia cretina que está aí, de pregação que passar de 15 minutos não tem valor nenhum, porque ninguém mais presta atenção. É claro! Está pregando para porco, está pregando para bode, está pregando para gente que vai lá para ter entretenimento. Paulo pegou, que tudo indica, 24 horas. Quando deu meia-noite lá, o garoto não aguentou, então caiu, quebrou lá o pescoço, sei lá, morreu lá. Paulo desceu do púlpito, foi lá, supondo que tenha um lugar mais alto para a pessoa falar. Orou por ele, pegou o garoto, voltou lá e falou até amanhã do outro dia. E não tinha intervalo para o ministério de coreografia, não. Não tinha, não. Era o homem falando e o Espírito operando. Era o homem de Deus falando, o apóstolo falando e o Espírito operando nos corações, trabalhando, mudando mente, transformando vidas, relacionamentos, porque é assim que Deus quer fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Não fica nada encoberto, ele entra, vasculha tudo, ele sabe tudo. E sabe o hoje e sabe o daqui a 30 anos também. Ou daqui a 20, ou daqui a 10. Apocalipse 19. Vamos procurar o verbo de Deus. Apocalipse 19, 13, E estava... Isso aqui, irmãos, os irmãos, eu peço até desculpa, eu ia fazer várias pregações, eu ia fazer 2 pregações. Ia falar sobre o cavaleiro, mas como está sendo oportuno, e vi o céu aberto, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. E eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Tem tradução como essa aqui de diadema, coroas. Ele era rei de reinos. Ele é rei de reinos. E de cada reino a coroa está na cabeça dele, a coroa de soberania suprema. Não tem outro, não. Ele não é filho, ele não é pai, ele é o único Deus. As manifestações é que são assim. Mas a coroa, as coroas de cada reino, as coroas de soberania, atributos de poder, de domínio, estão todos sobre ele. E é ele quem administra quem quer. Até, pasmem, o diabo. Ele permite a vida dele até que seus propósitos se cumpram. Oh, glória! E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada. Essa palavra aqui no hebraico, ela não tem função. Salpicado no hebraico significa espalhado sal, como espalhar sal sobre uma carne numa churrasqueira. A palavra certa aqui seria aspergir, seria zarectá, mas não é essa palavra que está aqui na Peshita. Na Peshita está uma roupa manchada, suja de sangue. A questão importante aqui é de quem é o sangue. No meu humilde modo de ver, é dele mesmo. É o sangue que faz dele, como ser humano, além de Deus e agora também humano, que fez o sacrifício de si mesmo, como dizem em Hebreus. Ele vem com todo poder e com toda autoridade, porque ele é todo poderoso nos céus, ele é todo poderoso na terra e ele é todo poderoso abaixo da terra. Uma roupa suja de sangue.
E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Não tem foelo, não tem poalo da vara. A palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. A palavra viva e ativamente feitora de proezas eficazes penetra todos os corações como uma longa lâmina de 2 fios, afiada como navalha, como separando a medula. A palavra hebraica palavra hebraica para cérebro é a mesma palavra que medula, porque ao dissecar, os cientistas, os médicos hebreus e antigos perceberam que o cérebro se liga à coluna vertebral. Aqui tem a junção que é letal para tirar a vida de um ser humano. E é de extrema importância, porque através dessa comunicação, o cérebro distribui o comando para todo o corpo. E ele diz, separando a medula das juntas e discernindo entre o pensamento, que está a palavra nefesh ali, e eles sempre traduzem como alma, para inventar a tal da trindade humana, espírito, alma e corpo. Não tem alma. Alma é nefesh, mente, do grego psique. Precisamos que os crentes exijam dos seus líderes, cobra do teu pastor, cobra ensinamento, cobra conhecimento da palavra, mostre sede, mostre fome de conhecimento. Eu fico desesperado quando descubro, ouço falar de uma pessoa, 40 anos, 50 anos, meio século na igreja, e diz, detesto ler a Bíblia. Nunca nasceu de novo. Eu sinto muito dizer, nunca nasceu de novo. Porque através desse livro, com tinta e papel, para aquele que é escolhido por Deus, isso aqui se torna a fonte e a estrada para a vida eterna. É por ela que nós sabemos como nos comunicar com Deus, como nos dirigir a Deus. E sabemos quando Deus veio a nós, e sabemos quando Deus está em nossas vidas cuidando de nós. Eu fiz uma tradução aqui do livro de Apocalipse até o verso só o verso 13 mesmo. Não, do 11 ao 13. Do 11 ao 13. Mas isso não nos interessa. Eu não sou um hebraísta. Eu aqui me viro com os recursos que tenho, com a ajuda de algum amigo. Então é importantíssimo. E essa leitura que a gente faz, geralmente estão semi-root. Por isso algumas palavras que nós encontramos aqui não está exatamente aqui, porque o texto hebraico é diferente do que a gente, do grego, por exemplo, né? Mas eu não vejo em João 1, eu não vejo verbo nenhum ali. É palavra, porque palavra está também em Apocalipse 19. E é a palavra, não é o verbo, é a palavra que está em Hebreus capítulo 4, que penetra até o interior, até o mais profundo do nosso ser, até o ponto de discernir o que está na nossa mente, o que nós escondemos de todo mundo, mas de Deus nós não escondemos nada. E porque Ele vê
E vendo assim, ele sabe o que vamos ser daqui a 5 anos. Ele sabe o que vamos ser daqui a 10 anos. Estamos vivendo um tempo de escândalos. Há algum tempo atrás, foi uma onda de pastores suicidando. Não sei o que chamaram de pastores, mas para a imprensa, para o mundo, é pastor cometendo suicídio. Agora a gente vê pessoas que usam aquilo que é chamado de igreja para estar dando show, e tem 50 mil seguidores em rede social, e tem... Eu para arrumar 20 visualizações, eu já estive pesquisando o que é visualização. Eu não sei se visualização quer dizer que a pessoa assistiu o vídeo todo, ou se só clicou lá, ouviu 2 minutos. Ih, esse cara tá falando besteira, não tô afim de ouvir isso não. E sai. 50 mil, porque canta, porque dá show. O evangelho não é show. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, para glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e glorificar o seu reino. Mas ninguém quer saber de reino, porque fazer parte do reino, via de regra, quase sempre, é trabalhar no anonimato, para receber só a glória de Deus, e no futuro, não agora. Mas a gente vê muita gente querendo aparecer, e a coisa é tão maligna, porque essas pessoas, elas têm quem aplaudam, quem financie, quem sustentam. Já faz mais de 1 hora que eu estou falando. Eu termino nessa passagem aqui. Atos capítulo 16. E eu finalizo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fiquem ali conosco. E nos constrangeu a isso. O Senhor lhe abriu o coração, a atuação da palavra, a palavra quando dita, o Espírito falando através de mim, quando é o Espírito de Deus, o Espírito do Santo Deus do céu, corações são alcançados e ela penetra, como disse lá em Hebreus. E Lídia já era uma mulher buscando servir a Deus, mas ainda não tinha chegado ao ponto necessário
para ser reconhecida e habilitada como uma serva de Deus, investida de autoridade do Espírito. E abriu o Senhor o coração dela. E foi batizada. Ela atenta ao que Paulo dizia. A palavra prende. A palavra cativa. A palavra cativa, aleluia. A coluna não dói. Não dá sede, não dá vontade de fazer xixi, não dá nada. Deus opera tudo, Deus controla o organismo, aleluia. Deus prende a mente aberta a Ele e a palavra penetra e vai completando e vai fazendo a sua obra, vai enchendo de toda a informação necessária para que a pessoa diga, sou eu faço parte, me batiza, eu sou um membro desse corpo, doravante, eu estarei aqui. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ato contínuo foi batizada. Aos irmãos que tiveram paciência de acompanhar esse vídeo até o fim, não se limite com pão e água, não. Não fique bebendo leitinho misturado com água, não. Se alimente de coisas fortes, como o autor aos Hebreus fala, porque devendo já ser experimentados na palavra, haveis encontrados como bebendo leite. Né? Ele fala, porque vocês devendo já ser preparados para comer coisas fortes, coisas robustas, é necessário que vos dê o leite, porque não estáis preparado para o alimento sólido. Porque devendo já, Hebreus 5, 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança, porque é menino. Abandona o tempo da infantilidade. Não viva de leitinho, não. Exige a comida pesada. Pastor, bota mocotó nessa mesa. Bota rabada, bota costela com agrião, bota comida aí. Eu quero alimento forte. Eu quero ser um crente robustecido. Porque esses antros de enganação estão aí arrebanhando multidões. E o que a gente está fazendo? Por a gente, eu digo, os líderes, as igrejas, os templos, os pastores, eu ter que engolir uma pessoa e dizer, eu fiquei tanto tempo na igreja batista, aqui é que eu vi o poder de Deus, aqui eu fui ver o poder de Deus. Uma palavra não tem nenhuma, né? Palavra que essa gente acredita que fenômenos sobrenaturais é de Deus, se fez é de Deus. É que nem os católicos. Eu roguei para a imagem da Aparecida e fiquei curado
e vim aqui agradecer essa graça. Tem muito crente assim. Só muda a vestimenta, só muda o lugar, só muda nomes. A essência é a mesma. Que Deus abençoe e que essa palavra sirva para nossa edificação. Nossa edificação. A palavra é Deus. Deus opera como palavra. E ela é uma palavra de poder. Ela é uma palavra que remove do nosso interior tudo que não convém a Ele e estabelece o seu reino dentro dos nossos corações. A graça do Senhor Yeshua seja conosco. Amém.